Olá, alunos de Direito do quinto período da Unifil, os alunos aí do noturno. Aqui é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Processo de Conhecimento 1, né? Processo Civil, né? Processo de Conhecimento 1. Nossa aula de hoje, por algumas questões técnicas aqui, eu optei por ir intercalando e fazendo aulas ao vivo e gravadas. Na última sexta-feira tínhamos alunos presentes, mas o quórum estava bem baixo, né? Então eu optei por essa semana fazer uma aula gravada. Claro, eu particularmente não vejo prejuízo, até porque eu gostaria de enfatizar isso, que fique muito claro para vocês, pessoal. Independente da aula ser gravada ao vivo, se você eventualmente não participou da aula ao vivo, não deixe de me procurar caso tenha dúvida em relação a questões da matéria. Os grupos do WhatsApp foram criados justamente com esse interesse, com esse intuito. Então, não deixe de fazer isso, né? Só alguns recados prévios aí, né? Antes da gente iniciar o nosso conteúdo da aula de hoje. Projetando aqui os nossos encontros, nós temos um problema aqui em questão de data de prova. Não vou conseguir fazer a prova no dia da minha aula. Por quê? Porque no dia 12 é feriado, é emenda de feriado, não posso fazer isso, né? Na semana que vem, no dia 12, né? Na sexta-feira da próxima semana. Essa aula aqui é do dia 5, né? De junho. Né? A do dia 12 é feriado, na verdade é emenda, porque o feriado é no dia 11. E no dia 19 também é feriado, né? Também é feriado. Então, nós vamos ter que encontrar algum outro dia naquela semana do dia 15 ao dia 22, nós temos do dia 15 ao dia 22 para fazer a nossa avaliação. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo da próxima aula da semana que vem, mesmo sendo feriado, gravar aí uma aula de revisão, tá? Então vai ser ao vivo, obviamente, eu não vou fazer isso no dia 12 e nem espero que vocês estejam ao vivo aqui no dia 12, mas eu vou gravar um vídeo revisando, né, os principais temas que nós vimos aqui, né? Ou seja, vou ter que dar uma apertada aqui. Infelizmente, dada a nossa matéria, é um dia que a gente acaba perdendo muito por causa de feriado. Sexta-feira é o dia que mais, no calendário desse ano, é o dia que mais perde com feriado. Então, essa semana que vem eu vou ter que fazer um mínimo vídeo de revisão, quem sabe até algum vídeo extra aí de conteúdo para acompanhar e tal. Mas, enfim, o que importa, pessoal, é que eu vou gravar a revisão, as revisões vão ser gravadas, tá? Então, aí depois eu vejo com os representantes de turma, para nós fazermos o encaixe aí entre o dia 15 e o dia 22. Não dá para ser no dia 19, até por mim não tem problema, mas obviamente eu não posso fazer isso, né? De realizar a nossa prova, que no dia 19 é feriado. Obviamente eu não posso marcar uma prova no feriado. As provas desse bimestre serão naquelas mesmas sistemáticas que foram nos anos anteriores, né? Ou seja, a prova é feita, disponibilizada ali para vocês e vocês têm até 24 horas da postagem para respondê-lo. Não respondendo, o questionário se fecha. Fez, não fez, não fez. Né? Simples assim. E assim que possível eu já disponibilizo também as notas ali no Google Classroom e depois faço o fechamento lá no, no, no portal acadêmico da Unifil. Vocês talvez não consigam ver as notas de vocês ainda no portal da Unifil porque eu não fiz o fechamento lá. Os motivos de avaliações temporâneas, eu ainda não fiz esse fechamento, então é por isso que talvez vocês não estejam vendo. Mas se você quiser saber qual que é a sua nota, você pode olhar lá no Google Classroom, que é aquela. Espero que até segunda-feira eu consiga terminar isso e aí vocês podem ver. Enfim, nosso tema de dica de hoje, pessoal, é um tema importante, tá? Eu vou postar aí um material de apoio para vocês também, bonitinho, sobre o que eu chamo de... o que eu chamo não, né, por favor. O que a lei chama de provas em espécie. Provas em espécie. E então, o que acontece? Nós vamos começar a ver essas provas em espécie. É muito artigo no CPC, tá? Então a gente não vai conseguir, digamos,
esmiuçar artigo por artigo. Nós vamos passar pelos principais e essa aula vai ser bipartida. Por quê? Porque não dá para falar tudo numa aula só. Nem quando eu tinha aula presencial eu fazia isso. É loucura falar de todas as provas em espécie em uma aula. Eu acho demais. Mas eu vou para a maioria delas e deixo 2 delas para audiência de instrução e julgamento. Daí na outra aula eu falo de instrução e julgamento e dessas 2 meios de prova que ficaram faltando. Mas para isso, pessoal, eu vou ter que ser meio rápido. Não dá para enrolar, porque é muita coisa para falar. Então, vamos lá, né? Então, pessoal, só para que fique claro, na aula passada, nós falamos aí sobre a teoria geral das provas, né? Vocês assistiram os vídeos, espero que tenham assistido. Nós estamos tratando da teoria geral das provas. Estou respondendo aluno aqui. A gravação tá me cutucando aqui, perguntando de coisa. E aí, se não respondo, o pessoal fica bravo comigo. Mas estou respondendo os alunos aqui. Na aula passada nós vimos a teoria geral das provas, né? Falamos sobre provas no processo civil, provas ilícitas, provas que não são ilícitas. E hoje nós vamos para os meios de prova previstos no CPC. Não vou repetir tudo aquilo da parte da teoria geral das provas, para que servem as provas, mas de uma forma bem objetiva. Provas destinam-se a provar fatos. Você quer provar um fato, você produz prova. Se a discussão é puramente jurídica, não é por meio de prova, é por meio de argumentação. O problema é que as ações, elas envolvem argumentos de fato, de direito e tem pedidos. Então, o juiz, você tem que provar os fatos, o juiz analisa os fatos da forma que você provou, analisa o direito, a argumentação jurídica ali travada e decide, com base em tudo isso, né, se você tem razão ou não tem. Isso é o julgamento dos pedidos. Então, se você quer saber sobre o que recairão as provas no processo, né, sobre o que recairão? Sobre os fatos alegados na petição inicial, o ônus da prova, artigo 357, importantíssimo, se dá uma olhada nele, né? Perdão, artigo 357 do saneador. 373, saber o ônus da prova, a regra do ônus da prova. Regra, o ônus incumbe a quem alega. Então, o que o autor tem que provar? O que ele está alegando. E o réu? O que ele está alegando. Ah, mas e inversão do ônus da prova? É distribuição dinâmica. Conversamos isso na aula passada. São exceções. Mas a regra é que incumbe provar quem alega. Então, se o autor está alegando, ele prove. Se o réu está alegando, ele que prove. Né? Essa é a dinâmica do CPC. Né? A primeira coisa que nós vamos ter aqui é a chamada, não é bem um meio de prova, é uma forma de produção de prova, a produção antecipada de provas. Olha, só para não dizer que eu não disse, que às vezes eu acabo nem conseguindo mencionar isso. Lembra que a gente está estudando o processo, ele tem fases. Fase postulatória, fase de saneamento, fase probatória e fase decisória. As provas, como o nome já diz, elas residem em qual fase do processo? Na fase probatória. A fase probatória é a fase processual destinada à produção de provas. Porém, o CPC reconhece que em determinadas circunstâncias, em razão do risco de deterioração da prova, do risco de perder o seu objeto, né, ou de prejudicar a produção da boa qualidade da prova, o juiz pode, a pedido da parte, determinar a produção antecipada de prova. E o que é a produção antecipada de prova? A produção antecipada de prova nada mais é do que, digamos assim, no processo, antes da fase adequada, antecipa-se a produção da prova antes da fase adequada para essa produção. Né? Isso é chamado de produção antecipada de provas. Então, todas as provas que seriam produzidas aqui nessa fase probatória, pode ser que lá no começo do processo, e aí eu vou ler as hipóteses aqui, ó, haja fundado receio de que venha se tornar impossível ou muito difícil a verificação da prova. A produção da prova pode ajudar a autocomposição e o prévio conhecimento de fatos que possa justificar ou até evitar o ajuizamento da ação. Traduzindo tudo isso,
Você pode ali, em razão da urgência ou da necessidade, ao invés de aguardar até a fase probatória para produzir essa prova, vir a produzi-la antecipadamente. Isso não tem prejuízo, desde que fundamentado em decisão judicial, ou fundada em decisão judicial fundamentada, né? Ou seja, que o juiz diga, olha, alguém pediu e considerando que realmente faz sentido, a gente precisa produzir a prova antes, determina a produção dessa prova de forma antecipada, né? Mas então vamos ao primeiro meio de prova aqui, a exibição de documentos e coisas. Vou tentar sintetizar o que é exibição de documentos e coisas antes de falar do artigo 400, que é o mais importante sobre esse tema. Vamos dizer o seguinte, você precisa de um documento, você é o autor, um documento ou uma coisa, mas é muito mais comum para documentos, você precisa de um documento, e vamos dizer que esse documento ele seja imprescindível para provar o que você está falando. Ok. Só que esse documento você não tem ele, você não tem acesso a ele, porque ele está na posse ou do réu ou de um terceiro. Como eu disse até na aula passada, você não pode se valer de meios ilícitos para obter isso. Você não pode coagir o réu, você não pode invadir a casa do terceiro. Você não pode fazer isso para obter a prova, porque isso obviamente viria a invalidá-la do ponto de vista processual. A produção de prova pela forma ilícita torna a prova, obviamente, ilícita de igual forma. Assim, então, você acabou de invalidar uma prova que provavelmente lhe seria útil para fins processuais. Porém, é possível você usar um meio lícito de obter essa prova. É o seguinte, é exatamente esse instrumento. Quando a parte disser que existe um documento, ou um bem, mas geralmente isso é aplicável a documento, que seja imprescindível para a resolução do processo, ou seja, que seja muito importante, mas que está em poder de uma outra pessoa, pode ser essa pessoa o réu, ou pode ser essa pessoa um terceiro, você vai pedir essa exibição de documentos e coisas. Você vai chegar para o juiz e vai fundamentar. Excelência, esse documento ele é importante por causa disso, ele existe e ele está em prova de terceiro, né? Você vai ter que dizer, explicar o que é o documento, para que ele serve, e tentar produzir, e tentar trazer todas as circunstâncias ou, digamos assim, elementos que comprovem que esse documento existe e está na posse do réu ou do terceiro. O juiz vai analisar isso, se lhe é plausível, e então ele vai determinar, se ele achar que isso é plausível, ele vai determinar intimar ou esse terceiro ou o réu para apresentar esse documento. Eu citei o réu aqui, mas pode ser contra o autor também. Pode ser com a parte contrária, então vamos dizer assim, esse documento está com a parte contrária, ou com um terceiro. Se o juiz se convencer nesse primeiro momento disso, ele determina parte contrária, ou terceiro, intima ele, exiba o documento. Bem, nesse prazo, a pessoa vai ter 5 dias para se justificar. De que forma? Você tem 3 alternativas aqui. A primeira, exibir o documento, e aí está tudo resolvido, né? Então vamos lá, o documento estava com o terceiro vai lá e apresenta, ok. O documento estava com o réu vai lá e apresenta, ok. Segunda hipótese, ele justifica, ele apresenta uma justificativa dizendo por que não entrega o documento ou justificando que não tem esse documento, que esse documento não existe ou não está sobre a sua posse. Né? E a terceira hipótese, né? Então assim, a primeira é apresentar, a segunda é justificar, e a terceira é não fazer nada. Passou os 5 dias e larga o pau, deixa o pau quebrar. Bem, na primeira está tudo resolvido, a prova foi produzida. Você pediu a exibição, ele exibiu, a prova foi produzida. Então está tudo certo. Na segunda, ele justifica. E aí o juiz vai analisar a justificativa. E tem as hipóteses do 399,
em que ele não vai poder apresentar essa justificativa, né? Tem algumas hipóteses ali do 399 que essa justificativa não é aceitável. Mas o juiz vai julgar essa justificativa, se reputa ela válida ou não. Reputando ela válida, fala, olha, realmente a recusa é justificável. Então não tem como exibir o documento. Então ele vai falar, olha, esse documento não tem como ser exibido. A primeira hipótese é o cara apresentar, tudo resolvido. A segunda é ele justificar. Justificou e o juiz acolheu a justificativa, ok. Então vai dizer, o documento não tem como. Se o juiz rejeitar a justificativa ou ele simplesmente não responder, aí nós vamos a uma outra consequência. Só que essa consequência, que está prevista no artigo 400, depende de quem é. Vamos primeiro ao terceiro. O terceiro justificou e o juiz não aceitou, ou o terceiro simplesmente ignorou a determinação judicial. O que o juiz vai fazer, né? O que o juiz vai fazer? Se for um terceiro, se não for nem autor nem réu, ele vai então adotar as medidas necessárias, judiciais necessárias, para obter aquele documento. Traduzindo, vamos dizer assim, um mandado de busca e apreensão, por exemplo. Ou um novo mandado de exibição com, por exemplo, uma multa coercitiva, ou até um mandado com aviso de descumprimento, podendo então se dizer, olha, se descumprir isso, desobediência judicial. Inclusive podendo expedir a prisão de quem se recusa a fornecer esse documento. Né? Agora, isso é contra o terceiro. Porque quando quem se recusou ou quem não respondeu for parte, é tudo muito mais fácil. Né? É tudo muito mais fácil. Por quê? Aí é a regra do caput do 400. Se quem não respondeu ou a recusa foi inadmitida, sabe o que o juiz vai fazer? Ele vai presumir que era verdade o que continha naquele documento. Presumir-se-ão verdadeiros os fatos que por meio do documento a parte pretendia provar. É o que está escrito no 400. Então eu digo assim, excelência, tem um documento aqui, ó, documento, isso é uma fatura da Unimed. Então existe um documento aqui que prova que tal coisa aconteceu. Mas ele está na mão, existe, não é esse documento, ele tem um documento, mas ele está na prova, está com o réu. Bem, você vai ter que convencer o juiz que esse documento existe. Talvez até por uma testemunha, ou até numa confissão, que é um tema da aula que vem, numa confissão o réu confessa que esse documento existe. E aí o juiz vai mandar exibir. Se o réu justificar, o juiz analisa. Pode ser que o juiz acolha a justificativa dele. Mas se não acolher, no caso do réu, ou melhor, no caso da parte contrária, né? Que isso também é aplicável ao autor, obviamente. Mas no caso da parte contrária não atender isso, o juiz então vai reputar verdadeiro o que se pretende reprovar por aquele documento. Uma presunção de veracidade. Contra o terceiro, busca e apreensão. Busca e apreensão. Preciso avançar. Avançar. Ata notarial. Qual que é a utilidade da ata notarial como meio de prova? Isso é uma novidade do CPC de 2015. O CPC de 73 não mencionava, apesar, obviamente, da ata notarial, ela também tem previsão na lei de registros públicos. E como ela tem previsão na lei de registros públicos, mesmo antes do CPC, ela já era admissível. Só que até então ela era compreendida como uma prova documental. Bem, eu vou tentar sintetizar aqui, pessoal, não dá para eu abrir muito por causa do tempo que nós temos. Mas existe uma diferença substancial entre apresentar um documento. É isso que eu vou demonstrar. Eu apresento esse documento aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu pegar um documento assinado por um tabelião. Mas qual que é a diferença, professor? A diferença é que o documento assinado pelo tabelião tem presunção de veracidade, porque ele tem fé pública. Então,
Se eu, por exemplo, tenho uma conversa minha aqui junto uma foto de uma conversa minha no WhatsApp com alguém. Ok, isso é uma prova. Mas é uma prova documental que admite tirar a prova em contrário. Agora, essa mesma conversa aqui, a partir do momento que eu converto ela para uma ata notarial, essa ata notarial, ela é um documento com fé pública. Ela foi lavrada por um tabelião. E se ela foi lavrada por um tabelião, a priori não se discute a veracidade desse documento. Né? A priori não se discute a veracidade desse documento. Agora, o tabelião pode lavrar numa ata notarial o quê? Documentos. Ele pode transcrever documentos numa ata notarial. Ele pode transcrever imagens, sons, e você pode, inclusive, fazer uma constatação por meio de uma ata notarial. Você chama o cara e fala, olha ali, e ele vai lá, tira fotos e descreve tudo que ele viu e coloca numa ata notarial. Pode fazer isso? Pode. Isso é um documento que tem um peso enorme dentro do processo. A gente usa muito para coisas da internet. Porque uma postagem na internet o cara pode apagar, não pode? Ah, mas eu posso tirar print. Você pode tirar print. Só que isso é uma prova que admite, você concorda que uma imagem pode ser adulterada. Agora, se eu faço uma ata notarial num tabelionato, em que o tabelião abre a página da internet e na frente dele, ele tira os prints e ele coloca esses prints numa ata notarial e diz, no dia tal, usei o computador tal, tem toda uma métrica para fazer isso. Entrei no computador tal, entrei e vi na página tal, com o meio da senha tal, no horário tal, esses são os links e vi isso e coloca as fotos lá. Declaro para os devidos fins ser verdade, ponto, e assina, acabou. Acabou. Aquilo ali o cara pode apagar e pode fazer o que ele quiser. Aquilo ali virou documento público. A não ser que ele prove que o tabelião agiu em conluio com a outra parte para anular isso, e ele não vai poder fazer isso na ação, ele vai ter que entrar com uma ação anulatória daquele ato notarial, o que é uma prova bem difícil, mas pode ser que tenha acontecido, porque também não vou dizer que não existem tabeliões que estejam corrompíveis, mas realmente, né, é uma prova difícil. Salvo isso, o juiz vai olhar aquilo e falar, isso aqui já era, isso aqui é verdade. Porque aquele documento tem uma presunção legal de você ter fé pública. Né? Tem uma presunção que a lei confere aquele documento. Né? Bem, na próxima aula nós vamos falar de instrução e eu falo um pouco sobre depoimento pessoal e confissão. Né? Prova documental. Olha, pessoal, prova documental é bem rápido aqui a coisa, porque a gente já falou disso. Qual o momento adequado para se produzir a prova documental? No artigo 434, ele vai repetir o que o 338 e o 320 do CPC vão dizer. O 434 repete a previsão do 338 e repete a previsão do 320. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com todos os documentos destinados a comprovar suas alegações. Qual é o momento adequado para se produzir prova documental no processo? Por parte do autor na petição inicial e para o réu na contestação. E se passou? Já era. Chama preclusão consumativa. Se você não juntou, não junta mais. Professor, nenhuma hipótese? É possível, sim. Existem duas hipóteses de produção de prova documental a posteriori. Né? A posteriori. Primeiro, fatos ocorridos após esse momento. Eu entrei com a petição inicial e juntei documentos. Mas aconteceu alguma coisa relevante para o processo depois da petição inicial. Que aconteceu. E aí, quando acontecer aquilo, eu posso produzir documentos quanto àquele evento novo. Ou seja, o evento novo. Evento novo. Ou, segunda hipótese, o documento já existia, mas eu não tinha conhecimento ou acesso a ele. Ele já existia. E aí, então, eu não tinha acesso ou não tinha conhecimento. Só que nesse caso, eu posso até juntar o documento. Dizer, olha, agora eu tive acesso a ele. Ou eu não sabia, mas agora eu sei que ele existe e consegui acessar esse documento. Só que aí, né, eu tenho um ônus aqui. Qual? Provar que eu não tinha acesso ou provar
que eu não tinha conhecimento. Se eu conseguir provar isso, o juiz vai admitir. E se eu não conseguir provar isso, né? Se eu não conseguir comprovar, eu não tinha acesso a esses documentos, ou não consegui comprovar que eu não sabia que eles existiam. Bem, numa hipótese ou em outra, num caso ou no outro, esse documento não vai ser admitido. Não vai ser admitido. E aí, então, precluiu-se. Ou seja, não posso mais juntar. Não posso mais juntar. Prova pericial. Esse é um meio de prova bem importante, né, pessoal? A prova pericial, ela é usada em muitos processos, né? E assim, a prova pericial ela é talvez uma das provas, assim, para alguns tipos de processo, talvez imprescindível. Acho que vocês devem imaginar que tem processos que sem a prova pericial seria impossível o juiz, né, vamos dizer, chegar às conclusões necessárias, para o juiz chegar às conclusões necessárias para a decisão judicial. Especialmente quando se trata, ou a causa versa, sobre assunto que demanda conhecimento técnico. Ou seja, fora da área jurídica, porque o conhecimento da área jurídica o juiz tem, né? Conhecimento técnico fora da área jurídica. E aí, nesses casos, e parece que eu acho que muito evidente, que o juiz não tem condições, em razão desse conhecimento técnico, de fazer um juízo de valor sem ouvir, sem ter a oitiva da opinião de um expert que seja neutro, que não atenda ao interesse nem do autor, nem do réu. E aí que a figura do perito. Que a figura do perito surge, né? Que é alguém que vai justamente fazer esse trabalho cobrando, o perito não, obviamente não é. Se tivessem peritos públicos, a gente não precisaria fazer isso, mas como não existem, em regra, o único órgão que tem de perícia pública é um órgão ele é um órgão de assessoramento da Polícia Judiciária, né, que é a Polícia Científica, mas ela só faz trabalhos periciais, em regra, para apoio da Justiça Penal. Então, o perito vai ter que ser alguém privado, ou melhor, privado no sentido assim, de alguém que não é um servidor público. Então, é aí que se dá esse meio de prova. O problema, pessoal, é que, digamos, esse meio de prova, ele tem certas formalidades. Bem, vamos lá. Vamos tentar entender aqui. A prova pericial, ela consiste, na verdade, no meio de prova necessário para esclarecer elementos de fato que demandam conhecimentos que estão fora da ciência jurídica, que estão na ciência médica, na ciência contábil, na ciência econômica, na ciência das administrações, na ciência das engenharias, na química, enfim, ciências fora do direito. É óbvio que o juiz não é obrigado a ter conhecimento técnico, e mesmo que tenha, tá? Isso é evidente, é indiscutível isso. Ah, mas o juiz é formado em engenharia antes de ser feito direito. Tudo bem. Mas nem por isso ele pode analisar, né? Ele não é perito, então ele age como juiz. E ele vai ter que ouvir um perito do mesmo jeito. Quando houver a necessidade da produção de uma prova que demande um conhecimento técnico-científico fora da área do direito, alguma das partes vai ter que requerer, dentro do seu interesse, ou quando de comum acordo entre elas, ou de ofício determinada pelo juiz, a realização de uma prova pericial. Uma vez requerido isso, a primeira coisa que as partes vão fazer as partes vão apontar, né? O juiz vai nomear alguém. A nomeação não é livre hoje em dia, quer dizer, teoricamente, pelo CPC
mas as regras de corregedoria tentam disciplinar isso de uma certa forma. Hoje, para você ser perito judicial, você tem que se habilitar, né? Você precisa fazer um cadastro perante o tribunal e os juízes devem obedecer esse cadastro, ou seja, as normas da corregedoria dizem que os juízes não devem nomear alguém fora desse cadastro, salvo quando realmente não for possível, por algum motivo. Mas então, pegando aquele cadastro, o juiz vai pegar um perito e vai nomeá-lo, indicá-lo para o cargo de perito, né? E, concomitantemente a isso, vai mandar intimar esse perito, né? Vai mandar primeiro intimar as partes e mandar intimar o perito. Inicialmente vai intimar as partes para quê? As partes têm direito de analisar aquele nome e impugnar ele, dizendo que ele é suspeito, que ele é impedido. Também tem direito de indicar um assistente técnico. O que é um assistente técnico? É alguém que seja da mesma área, que vai atuar ali como representante da parte. Por exemplo, uma perícia médica, eu sou autor, eu posso indicar um médico da minha confiança para acompanhar a perícia. Ele vai ser um assistente técnico. Por que é importante isso? Olha, porque o assistente técnico vai acompanhar o trabalho do perito e vai poder participar dos trabalhos de perícia e, inclusive, depois apontar eventuais vícios dessa perícia. Se você chegar numa perícia médica, o advogado ele não pode entrar durante a perícia médica. Ele não pode participar da perícia médica ali da avaliação médica. Mas um outro médico pode. Né? Um engenheiro, olha, não adianta você mandar o teu advogado lá no dia que o engenheiro for fazer a perícia, que o seu advogado não vai saber o que fazer. Agora, se você tiver um engenheiro da sua confiança e quiser indicar como assistente técnico para acompanhar os trabalhos daquele outro engenheiro e fiscalizar se ele está fazendo da forma correta, é claro que você pode. E o último, o perito se manifesta por um laudo. Mas o laudo, ele não é uma opinião do perito. O laudo é a resposta de quesitos, de perguntas. Então, o autor vai fazer perguntas ao perito, o réu vai fazer perguntas ao perito e o juiz vai fazer perguntas ao perito. E o laudo consiste, na verdade, na resposta a essas perguntas com os seus papéis de trabalho. O que são os papéis de trabalho? Os documentos que comprovam aquilo que ele está respondendo. Que o perito pode falar assim, a casa caiu porque eu acho que ela caiu. Isso é uma resposta. Agora, isso não é uma perícia. É o cara dizer, olha, isso aqui aconteceu conforme vistoria que eu fiz, está aqui o documento, a vistoria que eu fiz, então aqui os laudos, ou seja, os papéis de trabalho, eles acompanham o laudo. Eu digo isso com muita propriedade porque eu já dei aula de perícia na área contábil, né? Participei de perícia na área contábil e tem toda uma mente. Nós, como contadores, por exemplo, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade bem extensa, né? Sobre a ética do perito e também uma outra resolução sobre como tem que ser feita uma perícia. Então tem norma técnica. Eu tenho certeza que na engenharia tem várias, eu tenho certeza que na medicina tem, e em várias áreas devem existir normas técnicas para fazer perícia, né? E então o perito tem que seguir essas normas técnicas. Mas então, apresentados esses laudos, esses quesitos, o perito vai ser intimado agora. Por que os quesitos têm que vir antes? Porque o perito precisa ler os quesitos, ver o caso e mensurar qual o trabalho que ele vai ter, né? E mensurado isso, ele vai ter também que apresentar uma proposta de honorários, né, de acordo com a extensão do teu trabalho. E indicar também, obviamente, né, o CPC se aceita ou não esse encargo, porque o perito não é obrigado a aceitar. Ele pode dizer, não, eu declino dessa perícia, não tenho interesse em fazê-lo. Ou se aceita, e se aceitando, apontando os seus honorários, né, os seus honorários periciais. O juiz vai intimar as partes que manifestem sobre isso, sobre os honorários. Não havendo a concordância, o juiz pode arbitrar o valor ou nomear um novo perito. Mas imaginem que as partes aceitem esse valor. Vai ser pago 50% de entrada para o início dos trabalhos e na entrega do laudo os outros 50%. Professor, quem vai pagar pela perícia? Olha, uma regra processual que lembrem sempre dela. Em regra, quem paga pela prova é quem pede para produzi-la.
Então, se o pedido de produção de prova se deu pelo autor, quem tem que pagar por ela é ele. Se foi pelo réu, é ele. E se foi nomeado pelo juiz? O juiz pode fixar que seja custo de alguma das partes, que seja rateado entre as partes, ou, em última análise, se elas forem bens finais da justiça gratuita, o Estado vai custear isso de acordo com uma tabela, né? Mas o perito não vai trabalhar de graça. Não vai trabalhar de graça. E aí ele vai fazer a perícia, vai apresentar o seu laudo, e depois, como nós vamos ver na audiência de instrução, o perito vai poder, inclusive, ser ouvido para prestar esclarecimentos. É possível também a solicitação por parte das partes envolvidas de realização de quesitos complementares, ou seja, quando o perito apresentar o laudo, que uma das partes ou as partes envolvidas queiram, além disso, a resposta do perito não foi suficiente, pedir que ele complemente essa resposta. Ou, daquelas perguntas que fizeram, formular outras. Isso chamam quesitos complementares. Se esses quesitos complementares demandarem muito trabalho, ele pode pedir, inclusive, a complementação dos seus honorários. E tudo isso aí vai ser conduzido pelo juiz, que vai indeferir eventuais quesitos complementares, vai deferir, né, e vai analisar ali. Professor, o juiz é vinculado à prova pericial? Ou seja, uma vez que o perito disse alguma coisa, o juiz é obrigado a acreditar nele? Se a gente for seguir a técnica processual e a teoria que o processo civil brasileiro adota, a resposta é não. Ou seja, o juiz pode sim discordar do perito. Inclusive, discordando, pode inclusive achar necessário nomear uma outra perícia. Ou as partes também não são obrigadas a concordar com o laudo, podem impugnar o laudo, podem apresentar elementos. Se eles impugnarem, o perito vai ser ouvido e eventualmente o juiz, entendendo que essa impugnação está correta, vai afastar aquele laudo e nomear um novo perito para realizar a perícia. Mas o ponto é mais prático, que não faz muito sentido você tendo um laudo pericial no processo, especialmente em matérias de questões técnicas, o juiz dizer algo diferente. Até pode, mas acho pouco razoável. E a chance do tribunal reformar isso é enorme, né? Então vamos dizer assim, tem um laudo pericial dizendo que a pessoa ficou inválida. O juiz diz, não, tá bom, assim, não tá inválido não, é mais ou menos, eu vi aqui, o juiz pode dizer isso na sentença? Olha, seria grosseiro e até assim, muito pouco ilógico o juiz fazer isso, mas se fizesse, ele pode, como a gente viu lá no nosso sistema, é o sistema do livre convencimento motivado. O juiz valora a prova de acordo com o seu consentimento, né? O seu convencimento, o seu convencimento, e de acordo com o seu convencimento ele valora a prova e motiva, dizendo, olha, afastei a perícia por causa disso, disso e disso. Muito raro acontecer, mas dizer verdade que tecnicamente isso é possível. Isso é possível, sim. Né? E por fim, nós temos ainda, dos que a gente vai estudar hoje, porque não é o fim do tema das provas em espécie, mas do que nós teremos tempo para estudar hoje, da prova da inspeção judicial. É uma prova muito rara, pessoal, mas é possível. Inspeção judicial, ela se dá por requerimento das partes, ou seja, alguém pode pedir, ou o próprio juiz pode deferir, fazer de ofício. A gente falou que o juiz tem poder de produzir prova. O que é inspeção judicial? Nós estamos numa controvérsia aqui sobre um local. Não, mas lá é assim que funciona. Não, lá não é assim. Ou sobre uma coisa, ou sobre uma pessoa, o estado que a pessoa se encontra. Ou como funcionam as coisas num determinado local. O juiz pode falar assim, eu quero ir lá inspecionar esse local, essa pessoa, essa coisa? Pode. Falando, eu quero ir lá ver. Você está dizendo que lá naquele local a visibilidade é muito ruim, né? O outro está dizendo, não, dá para ver tudo tranquilo. Não, então vamos lá ver. O juiz pode chegar e falar, então eu quero ir lá ver, só que isso tem uma formalidade. Não é simplesmente o juiz vai lá e vê, passa um dia no domingo à tarde lá e vê. Não é assim. A requerimento das partes, o juiz pode se dirigir, quando o juiz vai de encontro à prova. Ele vai realizar a inspeção. E, inclusive, ele pode ser assistido por peritos. Então a inspeção judicial pode ser casada com a perícia, né? Você pode marcar uma inspeção e o juiz vai junto com o perito para analisar. Os peritos ou os assistentes técnicos também, né? E a questão
Importante é que nesse caso também, que fique bem claro, é, isso vai ter que ser documentado. A hora, o local que vai ser realizado, é, e principalmente que vai ter que alguém, se oficial de justiça ou um servidor do fórum, para documentar tudo isso, porque vai ter que ser feito uma documentação, né, dessa inspeção judicial. A função da inspeção judicial é claro que as partes vão poder participar, elas vão poder ir junto, fazendo observações e esclarecimentos, e, e ao final vai ser lavrado um termo, né, um auto circunstanciado de tudo o que aconteceu, quem estava presente, a hora que foi, o que foi vistoriado, o que foi visto, e vai ficar documentado no processo. E, inclusive, pode haver fotos, desenhos, gráficos, tudo que for colhido ali naquela inspeção judicial. A finalidade nada mais é do que o juiz, já que ele é que vai decidir, que ele valore a prova, digamos assim, que ele vá de encontro à prova. Né? Nós estamos falando assim, olha, nessa esquina aqui tem uma visibilidade boa. O outro falou, não, é horrível, não dá para ver nada. E, enfim, estão discutindo isso. O juiz falou, então vamos lá nessa esquina, vamos ver. Vamos naquela posição, ó, tira uma foto, vamos lá naquela posição, tira uma foto. Olha, o juiz falou, faz a constatação, depois ele vai, na hora de decidir, que vai valorar isso. É comum um juiz fazer isso? Não, não é comum um juiz fazer isso. Por quê? Porque dá trabalho, e além de dar trabalho, em muitos casos o juiz opta por exemplo, mandar uma perícia fazer isso, ou que faça uma constatação, tire foto do local, enfim. Eu mesmo, na minha carreira, passei por uma inspeção judicial, foi numa ação trabalhista, então não convém abrir muito aqui. Mas não é uma coisa corriqueira dentro do Poder Judiciário, até porque isso dá trabalho, e isso é um certo envolvimento do juiz na causa, que pode ser que isso também afete um pouco a imparcialidade dele, a depender do quanto ele se envolver com isso, né? Sem dizer que não tem uma formalidade muito estrita, mas não é uma prova proibida, veja, nem uma prova ilegal, de forma nenhuma, tem previsão no CPC. É que ela não é muito comum, não é muito comum. Os magistrados brasileiros não têm muito por hábito fazer isso. Né? Não tem assim, não, eu quero ir lá no local e eu quero, eu quero ir lá ver a coisa, o objeto, eu quero ir lá ver a pessoa, enfim, eu quero ir lá fazer essa inspeção. Impossível. Acho que um dos poucos casos também que me lembro fora desse que eu vivi aí, que os juízes faziam, na Justiça Federal, algumas vezes a gente já ouviu falar, mas é meio incomum, em caso, por exemplo, de pedido de algum benefício previdenciário ou de assistencial, que a pessoa está inválida, está em cama, não consegue ir até o fórum, e o juiz fala, então eu quero ver essa pessoa, eu quero ir lá na casa em que ela mora e ver as condições em que ela se encontra, as condições em que ela vive. Mas em caso também a Justiça Federal pode fazer uma perícia, você manda um assistente social da Justiça Federal lá constatar. Na Justiça Estadual, interdição também, deixa eu falar um pouco disso, né? Porque o juiz tem que ouvir a pessoa interdita, mas às vezes ela não está em condições. Então o juiz vai até ela e faz oitiva no local em que ela se encontra. Isso é uma forma de prova, né, de depoimento pessoal, mas também é uma forma de inspeção, porque não é só o fato de você ouvir a pessoa, é você constatar as circunstâncias em que ela se encontra, né? Mas também isso é possível ser feito, digamos, não o depoimento pessoal, mas a inspeção do local e das condições em que a pessoa se encontra. Também muito adequado é que a assistência social, alguém da área de assistência social faça isso. Um assistente social vá até o local, inspecione, pergunte da família, das condições em que a pessoa se encontra e tudo mais. Mas nada impede que o próprio juiz, em razão da discussão, faça isso no processo. Né? Pessoal, nosso próximo encontro, como eu disse, fica faltando um restinho aí, a gente vai falar de depoimento pessoal, prova testemunhal e audiência, que é um tema só, a gente reúne tudo isso e trabalha junto. E por hoje fico por aqui, falei de bastante coisa, isso aí falei de hoje dá uns 40 artigos do CPC, então eu tive que ser enxuto. Espero que vocês estudem, leiam o material de apoio que eu vou postar e não deixem de estudar. Agradeço a atenção de todos, obrigado por terem assistido o vídeo, desejo um excelente final de semana a todos, e qualquer dúvida, não deixem de usar os grupos do WhatsApp para me procurar, para me perguntar, e estarei à disposição de vocês, seja no dia da aula, seja depois, estarei à disposição aí de vocês. Muito obrigado a todos, um excelente fim de semana.
Até mais.